Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia ela dura para sempre. Nós queremos te entronizar, te engrandecer, te agradecer pelo Senhor nos permitir, Deus, de estarmos aqui celebrando esse momento de conhecer a sua palavra, de glorificar o seu nome. Obrigado, Jesus, pelo Senhor nos permitir ter tudo isso aqui. E também queremos, Deus, te pedir que o Senhor abra a nossa mente, a nossa cognição, para podermos compreender a sua palavra, compreender a riqueza, Pai, da excelência que há no estudar a respeito do Senhor e do que o Senhor nos ensina. Que o teu nome seja glorificado hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós temos a nossa aula 9, né, de todo esse curso. E, como vocês sabem, nós estamos falando então sobre bibliologia. A bibliologia, de uma forma geral, quando você vai estudar ela em outros lugares, ela não é tão completa assim, né? Normalmente você trata só da história da Bíblia, onde ela começou, como ela chegou até os dias de hoje. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa bem completa, que eu acredito que tudo isso aqui é muito essencial. E como na aula passada nós terminamos o período dos profetas menores, que era a última divisão do Antigo Testamento, nós hoje vamos falar nessa aula sobre o período interbíblico. Esse é o nome que se dá para aquela página em branco que normalmente as Bíblias têm para tratar os 400 anos que se passaram entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse período que tem dessa página em branco foi um período que Deus ficou em silêncio. Nós não temos nenhuma ocorrência de Deus falando através de nenhum profeta. Quer dizer, Malaquias profetiza, ele profetiza o capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Depois que Malaquias termina de profetizar, nós não temos mais nada de Deus falando nesses 400 anos. Então, esse é um grande desafio quando nós falamos da literatura bíblica, porque são 400 anos, é muito, muito tempo, e nós não temos nada de Deus falando através dos profetas. Mas uma coisa que eu acho impressionante no meio de tudo isso é que, embora nós não tenhamos nenhuma mensagem profética, nós não temos nenhum profeta falando até chegar em João Batista, lá no Novo Testamento, nós percebemos através da história que Deus continuamente estava cuidando do seu povo, estava preparando todo o cenário para a chegada de Jesus. Então hoje, vocês vão perceber que nós não vamos falar, por exemplo, sobre o significado de muitas coisas bíblicas, Novo Testamento, Antigo Testamento, nós não vamos falar específico de versículos ou coisas assim. Nós vamos falar hoje de uma abordagem muito mais histórica, porque eu quero que vocês entendam o que aconteceu nesse período interbíblico, o que aconteceu nesses 400 anos e como que ocorreu então essa chegada de Jesus e qual cenário que ele encontrou no meio disso. Então, nós vamos seguir da mesma forma. Enquanto eu vou falando, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ficar à vontade de escrever ali no chat. Escreve ali, eu tenho uma dúvida, e assim que eu finalizar o bloco de informações, eu já abro espaço para você lançar a pergunta, tá bom? Então, nós precisamos entender o seguinte: quando nós estudamos a Bíblia, você vai perceber que na sua Bíblia tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando terminou esses 5 primeiros livros do Pentateuco, você tem agora uma seleção de 12 livros. Esses 12 livros que vai começar ali com Josué e vai terminar lá em Esther. E esses 12 livros é o que nós chamamos de livros históricos. Quando esse último livro termina lá em Esther, o que acontece? Nós temos uma coisa muito interessante acontecendo ali. Porque ali se acaba o período histórico da Bíblia. Se você for olhar em contagem de tempo, quando você pega lá os 3 últimos, Esther, Esdras e Neemias, quando Neemias se encerra no período dele,
ele já está falando do último momento que Deus estava agindo. Ou seja, Deus tinha aberto um espaço para eles, Deus trouxe eles do cativeiro novamente, e Neemias começa a escrever isso junto com Esdras. É importante a gente reparar que, em questão histórica, de tempo histórico, Neemias é um dos últimos a escrever. Porém, se você olhar, por exemplo, depois dos livros históricos, você vai ter Jó, você vai ter Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares. Esses livros que estão ali, esses 5 livros que vêm depois, eles foram escritos por pessoas que estão dentro dos livros históricos. Então, dos Salmos, por exemplo, quase que metade dos 150 Salmos foram escritos por Davi, mas eles foram escritos dentro do período histórico da vida de Davi. Por que eu quero frisar isso para vocês? Para entender que a nossa separação bíblica, eu já comentei isso umas aulas atrás, a separação da nossa Bíblia que nós temos, ela não é por ordem cronológica, ela não é na ordem que foi escrito. A ordem que é separada da nossa Bíblia, que é a versão, nós até vamos falar dela hoje, que é a versão grega da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, essa Bíblia ela é separada por tipo de texto. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é um tipo de texto narrativo e de leis, em questões legais. Então, ele foi separado dessa forma. Quando chegou os livros históricos, começando em Josué e indo lá próximo de Esther, ele também completou os livros históricos. E depois ele vem os poéticos, e aí esses 17 profetas que nós falamos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então é muito importante a gente entender que o tempo histórico ele se encerra com Neemias. Então, quando se encerra esse tempo histórico com Neemias, nós precisamos entender que nós vamos chegar então nessa página em branco, nessa parte que é interbíblica, não é nem Novo nem Antigo Testamento, está no meio desses dois e nós não temos a Bíblia falando nada. Então a gente precisa olhar para a história e descobrir o que tinha acontecido nesse período. Em cima disso, que eu quero explicar para vocês. Depois, na verdade, já durante o período de Neemias, estava tendo um reinado de um povo que foi um povo muito grande e que eles tiveram um domínio mundial. São poucos povos que nós temos na história do mundo que tiveram um domínio mundial. Um deles é o Egito, né? O Egito, o próprio Gênesis nos mostra que ele teve um domínio mundial, ele se tornou literalmente uma capital do mundo e ele conseguia controlar todos os outros povos. A gente tem a Bíblia citando em Gênesis 50, José chamando eles, e todos os povos tinham que ir até o Egito para conseguir o alimento. Então eles conseguiram se tornar uma potência mundial e que estava dominando naquele período. Mas foram muitos poucos povos que fizeram isso. E depois do povo egípcio, o próximo povo que fez isso foram os assírios. Esses assírios são o povo que nós vamos ver Abacuque orando, e Abacuque começa a questionar Deus do porquê que Deus iria usar eles para trazer esse mover de Deus sobre Israel. Então, Deus fala para Abacuque que ia usar os assírios para fazer isso. Os assírios vêm, eles tomam então agora uma grande capital chamada Babilônia, e eles começam um novo império mundial deles ali. Só que lá, eles levam então agora Israel, todo Judá, para esse cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ainda está dentro da Bíblia, nós conhecemos, então até aqui tá tudo certo para nós. Agora, quando passa o período desse cativeiro, Deus levanta o profeta Isaías e faz um anúncio. Quando nós lemos lá na Bíblia, esse aqui é o meu ungido, Isaías falando, esse é o meu ungido, a quem eu levanto e sustento pela destra da minha mão. Esse é Ciro, e cita até o nome dele. Ciro não tinha nem nascido ainda, mas Ciro foi se tornar um grande rei de um império chamado Persa.
Esse grande império chamado Persa, ele vai, depois de alguns anos, vir e pegar esse reinado que está com a Síria, que tomou a Babilônia. Então os persas, eles se juntam com um povo chamado Medos e formam o que nós chamamos de Medo-Persas. Esse grupo de Medo-Persas vem e agora eles tomam a Babilônia e começa um novo ciclo na história do povo de Deus. Então, através da liderança de Ciro, que já havia sido profetizado por Deus, eles vêm e tomam agora esse povo, os assírios, a Babilônia. E aqui nós começamos o primeiro período que nós temos nessa fase interbíblica. Então, esse momento aqui, ele começa ali em 538 a.C., ou seja, num pedaço ali quase que no final da marcação do final do êxodo deles, desse exílio deles, e termina lá em 330 a.C. só. Então nós temos quase 200 anos que os Medo-Persas, o reinado dos Medo-Persas, ficou sobre os judeus. Então quando o Ciro vem, ele derrota o pessoal da Babilônia e agora ele libera desse cativeiro o povo judeu. É engraçado a gente reparar que isso está na Bíblia, foi o próprio Deus que disse que faria isso. Ele usa Ciro e liberta o povo judeu desse exílio. Depois disso, quando o Ciro morre, nós temos então um filho dele chamado Xerxes, que na Bíblia é chamado de Assuero, que é quem se casa com a rainha Esther. Então, se você for ler Esther, você vai perceber, ou se você já leu, você já vai lembrar, que esse rei Assuero, ele se casa com Esther. É um casamento arranjado para que o povo, os israelitas, os judeus ali não sejam massacrados dentro dessa terra. Então, Esther se casa junto com Assuero e dessa forma começa um novo reinado, que também era um reinado de paz para os judeus. Depois passa mais um tempo, quando Xerxes, né, esse rei chamado Assuero ali pelos hebreus, também falece, e quem assumiu seu reinado então é Artaxerxes, que é o seu filho. E ali nós estamos próximo do período 330 a.C. Quando nós temos isso acontecendo, tem uma coisa que é muito importante a gente entender. O que isso influenciou? O que isso marcou a época? Primeiro que aconteceu uma coisa que na história é chamado de diáspora. A diáspora dos judeus é o momento em que houve uma dispersão dos judeus, ou seja, em vez deles ficarem todos em Jerusalém, todos em uma cidade, tinha alguns no Egito, tinha outros em Alexandria, tinha outros em terras estranhas, cada um estava em uma outra parte. Eles não estavam mais todos em Jerusalém. Então, esse foi o período que aconteceu essa diáspora dos judeus. E esse foi o primeiro evento que foi muito marcante. O segundo evento que foi muito marcante, isso aqui é muito importante a gente saber, é que até esse período na Babilônia, os hebreus, os judeus falavam hebraico. Então, para eles era normal eles escreverem hebraico, eles falarem hebraico. Quando eles voltaram, quando eles foram dominados por esse novo reinado e voltaram, eles não estavam mais falando hebraico. Eles falavam agora aramaico, que é a língua dessa ideia arameu, por isso que veio o aramaico, e também falavam acadiano, que era a língua oficial da Babilônia. Então, eles perderam o linguajar hebraico deles, eles perderam esse idioma. E isso foi uma grande perda cultural para eles, porque tinha muitas palavras, existem ainda muitas palavras hebraicas que ninguém até hoje sabe pronunciar. Uma delas é o próprio nome de Deus, por coincidência. Nós sabemos que é um tetragrama, né? O Yahvé, mas a gente não sabe a pronúncia certa disso. A gente sabe que pode significar Javé, eu sou, mas ninguém sabe a pronúncia, como se fala ele diretamente.
Então, esse foi um segundo evento marcante desse período, que é muito importante da gente conhecer. Depois, quando eles estavam então agora nesse reinado, né, sob o domínio dos Medo-Persas, eles tinham uma liberdade religiosa muito grande. Eles podiam fazer os cultos deles, podiam fazer tudo normalmente. Eles apenas pagavam tributos para o governo dos Medo-Persas, mas nada que fosse extraordinário até então. Só que em 333 a.C., vem o segundo período de domínio. Acontece uma coisa muito intensa nesse período. Tem um homem, vocês já devem ter ouvido falar dele, talvez não nesse contexto, mas já devem ter ouvido falar dele, que é Alexandre o Grande. Esse homem, Alexandre o Grande, ele vem com seu exército e ele derrota os Medo-Persas. Ele derrota esse povo que estava então sendo o senhorio dos judeus. E o que acontece nesse período? Começa o que nós chamamos de helenismo. Eles são, Alexandre o Grande é um povo grego, né? Eles são gregos, então eles vêm e começam a helenizar, eles tornam muito filosófico e grego todas as coisas de Israel. Esse período deles começa em 333 a.C. e vai terminar só lá em 166 a.C. Só que aqui tem um detalhe interessante, porque Alexandre o Grande, ele começou o seu governo e foi dominar os judeus com 20 anos de idade, quando ele fez isso. Só que com 33 anos ele faleceu. Só que isso não foi algo bom para os judeus. Isso foi algo muito ruim, porque Alexandre o Grande, ele tinha sido criado aos pés de Aristóteles. Então ele tinha uma cultura muito boa. Ele tinha um pensamento muito bom e ele era considerado uma pessoa bondosa. Então ele não tinha intenção de matar ou ferir os judeus. Só que quando ele morre, Alexandre o Grande tinha 4 generais. E esses 4 generais dele começam a brigar para decidir quem vai comandar. E no final da história, cada um dos generais comanda um pedaço do território. Então, desses 4 generais, nós temos Ptolomeu, que é um dos mais conhecidos, que cuida do Egito. Nós temos Seleuco, que é o segundo mais conhecido, que cuidou da Síria. Nós temos Cassandro, que cuidou da Macedônia. E nós temos Lisímaco, que cuidou da Trácia. Esses 4 generais, quando eles assumem agora, 2 deles não vai importar para nós, porque nós estamos falando ainda da história bíblica. Né? Mas o que nós vamos focar aqui, então, é Ptolomeu e Seleuco. Esses 2 aqui são muito importantes a gente entender. Então, repassando aqui, para quem entrou depois também, só para reforçar. Aqui nós não estamos falando especificamente de versículos bíblicos, né? Nós estamos falando de história mesmo, porque é o período interbíblico. São 400 anos que Deus ficou calado, Deus não falou através de nenhum profeta. Então nós estamos entendendo o que aconteceu nesses 400 anos. Claro que eu digo 400 arredondando, é pouca coisa a mais ali, mas é só para questão de didática mesmo. Então, primeiro eles tinham sido dominados pela Babilônia, que estava reinando sobre eles. Isso a gente conhece o livro de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, tudo dentro desse período. E então vem os Medo-Persas, tomam esse reinado da Babilônia, libertam do cativeiro o povo judeu, e depois de alguns anos os Medo-Persas são dominados pelos gregos. Só que Alexandre o Grande, que era o líder grego, falece, então ele passa para esses 4 generais agora o comando. 2 deles, que são os que estão dentro da história bíblica, o primeiro é Ptolomeu, o segundo é Seleuco. Então, falando sobre Ptolomeu, ele criou uma dinastia chamada os Ptolomeus. E Ptolomeu, ele sabia que Seleuco
sempre quis dominar a Palestina. A Palestina é o território de Israel, de toda aquela região. E como Seleuco queria dominar a Palestina, Ptolomeu então resolve enviar o seu exército para guardar a terra da Palestina. E olha só que interessante isso. Por mais que seja só uma questão histórica, perceba como que Deus está agindo através disso. Nós vamos ver daqui para frente o que Seleuco fez quando ele conseguiu assumir. Mas ele só conseguiu assumir depois de um tempo determinado, porque Ptolomeu envia o seu exército e ele passa muitos anos cuidando da terra da Palestina para que os seleucos, né, os seleucidas, não consigam entrar e tomá-la. Então foi uma coisa muito importante que aconteceu ali, porque Deus estava usando, mesmo de uma forma informal, vamos dizer assim, a vida de Ptolomeu e do seu exército para guardar os judeus. E isso durou muito, muito tempo. Enquanto Ptolomeu estava cuidando do território de Israel, existia uma liberdade religiosa para os judeus. Por mais que existia várias guerras acontecendo de um lado os Ptolomeus, do outro os Seleucidas, mas existia ainda uma paz para os judeus, uma paz para a Palestina de uma forma geral, que durou até o ano 205 a.C. Quando chegou no ano 205, os Seleucidas eles conseguiram invadir a Palestina, eles conseguiram invadir também o Egito e dominaram todos os Ptolomeus que existiam. E dessa forma, eles conseguiram o comando do ambiente de Israel, do ambiente da Palestina. Qual que foi o grande problema disso? No meio dessa briga que aconteceu, foram durando anos, anos e anos. Quando nós chegamos perto do ano 205, nós temos um homem que nós chamamos ele na história, aqui eu não digo na história geral, mas na história bíblica, como um tipo de anticristo. Ele fez maldades assim enormes, ele fez coisas que nenhum outro líder tinha feito na história da humanidade. Quando esse homem chamado Antíoco IV Epifânio, quando ele toma a liderança, ele faz diferente dos outros líderes. Os outros deixavam eles servirem a Deus, eles fazerem o culto deles, só pagavam os impostos. Agora, Antíoco Epifânio, ele exige que o povo de Israel preste culto a Júpiter, que era Zeus. Ele exige que Israel largue os seus cultos, largue o seu Deus e preste culto somente a eles, às divindades deles, aos deuses pagãos. E isso foi tão forte que uma coisa que Antíoco Epifânio fez foi pegar uma faca. Ele entrou dentro do templo judeu e lá dentro ele matou um porco. Você tem noção da ofensa que é isso? Porque ele pega um porco, que é um animal imundo pela lei judaica, ele vai dentro do templo onde só o sacerdote pode entrar e ele mata esse porco e solta o sangue lá em cima do altar em todo o templo. Quando ele fez isso, ele gerou uma grande revolta dentro dos judeus. E deu, inclusive, o início para o próximo período que nós vamos falar. Mas Antíoco Epifânio foi um tipo de anticristo. Ele não queria apenas impostos, ele queria adoração, ele queria ser exaltado no meio dos povos, que é exatamente um dos atos que o anticristo faz. Ele se assenta no lugar de Deus, que é o plano do diabo desde a fundação do homem, quando o Senhor criou o homem e tudo mais. Esse sempre foi o plano do diabo, pelo que nós entendemos biblicamente. Então, é uma grande questão aqui que surge. Só que nós temos alguns pontos interessantes aqui. O que acontece? O primeiro ponto marcante desse período foi, então, essa proibição da liberdade religiosa dos judeus.
nesse período agora eles não podem mais prestar culto a Deus, eles não podem mais tentar adorar a Deus. Eles estão literalmente tomados pela ira do momento e simplesmente agora tendo que adorar a um Deus estranho para eles, chamado Zeus, que na cultura era chamado de Júpiter também. Além disso, até então a língua mãe tinha se tornado então a língua dos caldeus mesmo, a língua acadiana e também o aramaico. Só que quando chega aqui na cultura da Grécia, dos gregos, eles começam então a falar grego, isso em todo o planeta. Em todo o mundo se falava grego nesse período. Se tornou uma língua mãe mesmo. E esse aqui não foi um ponto ruim, porque o grego acabou que se tornou muito bom, inclusive depois, centenas de anos depois, para a pregação do evangelho. A gente gosta de falar que Jesus era judeu e tudo mais, mas mesmo ele sendo judeu, ele falava grego, porque grego era uma língua mãe da época. Então, ele falava, os discípulos falavam, os apóstolos falavam, era uma coisa muito normal para eles. Uma outra coisa que aconteceu e que foi uma coisa boa desse período, mesmo no meio de tantas coisas ruins, foi que houve a primeira tradução do Antigo Testamento. Então, foi nesse período que nós tivemos a tradução do Antigo Testamento, que só existia em hebraico. Ele foi traduzido e foi escrito em grego. E saiu a tradução que é chamada de Septuaginta, que septo significa 70 e ginta significa tradução. Então, era falado exatamente isso, Septuaginta, porque era a tradução dos 70. Que foram 70 homens que participaram dessa tradução de todo o Antigo Testamento para a língua grega. Então isso foi uma coisa muito boa que surgiu no meio dessa coletânea de problemas. Só que depois de tudo isso, desses acontecimentos, com esse ato de Antíoco Epifânio, ele quando ele matou aquele animal dentro do templo, matou aquele porco dentro do templo, ele levantou uma revolta, uma verdadeira revolta dos judeus. No meio disso, nós temos um homem chamado Matatias. Esse homem, ele era um camponês de família sacerdotal, então ele era um dos sacerdotes e era apenas um camponês, ele não era uma família real, algo assim. Mas ele reúne os seus 5 filhos e reúne o restante de um pequeno exército. E agora ele se levanta e quer ir bater de frente contra Antíoco Epifânio. Eles começam uma grande revolta contra a liderança de Antíoco Epifânio, exatamente pelos feitos que ele fez. Então, o que acontece basicamente é que Matatias se levanta, mas ele nas primeiras batalhas ele já acaba morrendo. Então o seu filho, Judas Macabeu, é quem continua essa mesma guerra contra Antíoco Epifânio. E essa guerra, a guerra dos Macabeus, durou por um período de 24 anos. Então isso foi desde 166 a.C. até 142 a.C. É interessante a gente perceber o seguinte: eu não sei se talvez algum de vocês vai ter, mas se você tiver uma Bíblia católica em casa, você abrir ela, você vai achar o livro lá de 1ª e 2ª Macabeus. Então, por isso que é importante a gente entender, né? Não é que Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, sejam mentirosos ou irreais. Não é isso. Eles fazem parte da história do povo de Deus. Ninguém nega isso. O que nós falamos é que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles apenas são livros históricos. E livros históricos nós temos aí, milhares de milhares de milhares. Então, 1ª e 2ª Macabeus, assim como alguns outros também, eles são livros apenas históricos. Eles não são livros inspirados pelo Espírito Santo. E o que acontece? Quando os Macabeus terminam esses 24 anos de guerra,
de batalha, batalha em cima de batalha, eles não termina por aí. Judas Macabeus acaba sendo morto, então ele continuou a luta do seu pai, só que Judas Macabeus também morre. Quando ele morre, o seu irmão Jonatas continua na mesma luta e acaba fundando uma coisa chamada Dinastia Asmoneia. Se torna meio que um outro grupo macabeu de luta pela mesma liberdade. Então, nisso eles conseguem ficar muito mais tempo lutando. E nesse período o período dessa dinastia Asmoneia, eles ficam até o ano 63 antes de Cristo. Então foi muito tempo mesmo. Foram quase 100 anos, podemos dizer ali, deles conseguindo governar a Judéia e sem nenhum outro líder conseguir atingir eles. Então foi um momento muito, podemos dizer, muito proveitoso para eles como nação. Então, 3 acontecimentos que foram marcantes desse período. O primeiro foi que eles retomaram então o governo judaico, né? Foi alguém da família dos sacerdotes que retomou e manteve um governo judaico dentre eles mesmos. Um segundo foi que foram desenvolvidas várias seitas naquele período, e nós já vamos falar disso aqui um pouquinho para frente aqui. E um terceiro foi que eles retomaram então a liberdade religiosa deles, como ato de prestar culto, de ter sacerdotes trabalhando, tudo isso eles puderam retomar nesse período. Só que, embora tenha sido bem longo, quase 100 anos, quando chegou o ano 63 a.C., o Império Romano, que já era muito, muito, muito grande na época, acabou invadindo e interviu, né, fez uma grande intervenção sobre os asmoneus, sobre esse governo asmoneu. E basicamente eles assumiram, Roma assumiu a liderança de toda a Palestina. E eles foram quem se mantiveram, né, quem se manteram até o nascimento de Jesus. Eles continuaram no governo de toda a Palestina. Então, esse foi um momento conturbado, porque embora tivesse uma apenas aparente, liberdade religiosa, na verdade o que eles tentavam fazer era convencer os judeus a começar a participar dos seus cultos, da sua idolatria. Quase que igual ao antigo Epifânio. Só que o grande ponto era que os romanos faziam isso muito mais disfarçado. Então eles pegavam um pequeno grupo, tentavam convencer, e aos poucos iam levando cada um do judeu para participar e fazer um misto, né, uma junção entre o culto judaico e o culto romano, de forma a deturpar totalmente a lei de Deus. Então isso é uma coisa muito comum do período que nós temos. Eles dominaram então até o nascimento de Jesus, né? Claro que eles continuaram dominando depois de muito tempo, mas aqui nós estamos falando só do período interbíblico. Então eles continuam ali tendo esse domínio. E dos acontecimentos que marcaram o período, o primeiro então é essa adaptação da cultura deles, da cultura judaica com a cultura romana. Eles tentam adaptar, fazer um misto, tudo junto. Uma segunda coisa que acontecia muito era eles fazerem vários crimes contra o povo judeu, e esses crimes ficarem guardados, ficarem em segredo. Então eles iam lá, faziam vários massacres de judeus, de grupos. Inclusive Roma, quando invadiu, eles chegaram a matar quase 70 sacerdotes dentro do templo, dentro do lugar santíssimo do templo, que foi uma violência gigante contra a lei de Deus e contra a própria humanidade das pessoas. E um terceiro evento foi que eles também tinham esse costume de reforçar sempre os massacres. Então, era uma coisa que eles faziam escondido, mas era constante, mesmo assim. Então, isso influenciou muito, muito o período interbíblico. Bom, aqui nós falamos sobre todos os impérios que participaram desse momento. Esses 4 impérios que nós falamos, começando então ali pelo Medo-Persa, indo
Império Grego, indo para o Império dos Macabeus, e dos Macabeus indo para o período romano, cada um deles foi um momento em que eles dominaram de forma quase que mundial. Os Macabeus não, os Macabeus foram só na Judéia mesmo, mas os outros três foram um domínio mundial. E tudo isso que aconteceu, o impressionante é que isso aqui por si só é uma prova enorme para nós de como Deus zela muito das suas promessas, porque, sinceramente, tem povos na história da humanidade que na Primeira Guerra eles sumiram, eles desapareceram e já não existe mais nenhuma referência deles. Agora, o povo judeu, eles suportaram inúmeras batalhas, e não só nesse período, mas a Guerra dos 6 Dias que eles tiveram, várias outras guerras que eles tiveram até recentemente. Eles são um povo que sempre sobrevive a essas batalhas, que não é nada mais, nada menos do que um grande sinal da guarda de Deus sobre a vida deles, porque nós entendemos biblicamente que o Senhor vai alcançar eles ainda com a sua graça. Mas voltando à temática, esses aqui foram os períodos que nós tivemos de domínios. Só que teve o surgimento de várias seitas, como nós falamos ali no período dos Macabeus, teve o surgimento de várias seitas que provavelmente, eu acredito que vocês conhecem os nomes dessas seitas, que na verdade são pequenos grupos que existiam na época de Jesus, mas eu quero explicar um pouco do que cada um deles significa para ficar mais fácil quando você lê no Novo Testamento entender o que estava acontecendo. Então, dentro dessas seitas, a primeira seita que surgiu era a seita dos escribas. Quase todo mundo já ouviu falar dos escribas, né? Eu acredito. E escribas, na verdade, nenhuma dessas seitas eram coisas ruins, eram coisas que não deveriam ter acontecido. Por exemplo, um exemplo clássico para nós. Nós falamos muito sobre os fariseus, né? Os fariseus a gente fala, poxa, mas está parecendo um fariseu, no sentido de brincadeira, mas significa algo ruim. Só que os fariseus eram uma coisa boa, mas eles se tornaram uma coisa ruim. E a gente vai ver um pouco disso aqui. Então, falando dos escribas primeiro. Esse nome escribas, ele vem da raiz do hebraico sofer, que significa aquele que escreve, aquele que redige. Assim como quando a gente fala sobre livro no hebraico é sefer, então aquele que escreve é sofer. E é interessante a gente saber disso porque o escriba, ele tinha a função dele replicar a lei de Deus. Então ele pegava e costumeiramente eles se reuniam em grandes grupos e simplesmente repassavam a lei de Deus. Eles iam lá e pegavam toda a lei do Antigo Testamento e começavam a redigir e sempre reforçar aquilo. Eles eram considerados mestres da lei, mas não por um sentido ruim, de sentido que a gente pega sobre não querer guardar a lei ou algo assim, mas eles tinham total domínio da linguagem da lei. Eles tinham a lei e a tradição oral decorada. Eles não precisavam nem ler, eles basicamente tinham tudo isso na ponta das suas línguas. Então eles surgiram no período do Antíoco Epifânio. Foi no período que os gregos dominaram que surgiu essa seita dos escribas. Então, como o Antíoco Epifânio estava tentando destruir tudo que era uma herança de Deus, eles começaram a agir se tornando mestres da lei, decorando, porque mesmo que destruíssem todos os livros ou a herança escrita, eles ainda teriam toda a lei de Deus para falar ao povo. Então a intenção deles foi ótima. A intenção deles era perfeita, era agradável. O problema foi que futuramente eles se tornam defensores junto com os fariseus e eles começam a se entender superiores aos demais judeus. E daí nós surgimos problemas ali no Novo Testamento que Jesus apresenta até para eles. Então isso aqui são os escribas. O segundo grupo que nós temos são os fariseus.
esse grupo aqui é ainda mais interessante, porque o nome, né, fariseu, ele vem do grego, porque ele já surgiu meio que nesse período dos gregos mesmo. Como nós falamos que o grego tinha se tornado uma língua mãe, então era normal ter nomes vindo do grego. E o nome grego de fariseus é farisaios. Só que esse nome grego, ele significa separado. Separado é a mesma raiz do hebraico kadosh, que é aquele que é santo, é separado. Então a ideia do fariseu era alguém que era separado. Ele buscava se santificar, ele buscava se separar. Da mesma forma que os escribas, não era uma coisa ruim, porque eles nasceram no período em que, depois de Antíoco Epifânio ter subido, quando os macabeus se levantaram para lutar contra. Aconteceu que, no período que os macabeus estavam lutando contra os gregos, eles começaram a se perder, e eles queriam fazer o certo, mas acabavam fazendo da maneira errada. Era como se eles quisessem falar: vocês não podem vir e matar o nosso povo, e eles falavam isso matando o povo dos outros. Então surge ali a seita dos fariseus, que eram os que não queriam estar junto com os macabeus, eles queriam ser diferentes. E por isso eles são chamados de separados. Então não era uma coisa ruim, eram pessoas que queriam guardar a lei de Deus no seu coração, era extremamente bom o que eles queriam fazer. Também no Novo Testamento nós vamos ver que eles se tornaram algo ruim, porque eles começaram a se tornar arrogantes, entendendo que eles tinham que ser melhores que os outros, né? Se tornaram meio políticos, assim, querendo ser melhor que os outros, e eles começaram a encher o pessoal das leis sem agir com amor. Tanto é que Jesus diz que eles colocam vários fardos em cima, mas não ajudam ninguém a carregar. Então esse era um exemplo da arrogância junto com a falta de amor. O terceiro grupo que nós temos é o grupo dos saduceus. Esse aqui é um grupo um pouco mais reservado, porque eles não estão tão presentes na Bíblia quanto os escribas dos fariseus. Mas eles também são importantes para o nosso estudo. Bom, saduceus também vem da raiz do hebraico saduquim. E ele significa advogado ou defensor. Algo próximo disso. Basicamente, ele significava o seguinte: eles agiam como quem era parte igual ao fariseu, porque eles queriam ser separados, só que eles queriam defender a lei de Deus. Então eles não eram pessoas que apenas iam olhar para você e falar: poxa, não é bem assim. Eles iam retrucar com você e ser muito firmes na postura da guarda do que eles acreditavam, da guarda da lei. Eles surgiram no período que precisava muito disso, porque os primeiros saduceus surgiram lá na Babilônia. Então, pensa comigo, né? Eles estão numa terra estranha, onde eles não têm o templo deles, eles não têm o povo todo deles, eles não têm o culto deles, eles não têm a religião deles. Então, no meio daquele lugar, era normal os judeus acabarem se tornando babilônios. Eles acabarem se rendendo aos costumes pagãos. Nesse momento, se levantam os saduceus e começam a defender a lei de Deus, falando: não, vocês precisam continuar firmes. A lei de Deus diz isso, 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 e nós precisamos continuar honrando a nossa nação e a nossa fé. Então, mais uma vez, era uma coisa extremamente boa. Só que no Novo Testamento, eles tinham se tornado um cargo político, na verdade, e além de ser um cargo político, eles tinham uma ideia de crença muito errada, pelo menos no Novo Testamento, pelas referências que nós temos, porque eles pararam de acreditar, por exemplo, na ressurreição, no ato da ressurreição e até no pós-vida. Ou seja, eles pensavam que você morreu aqui e acabou a história e ponto. Eles não acreditavam mais no pós-vida, na ressurreição dos mortos, o que era uma coisa muito, muito estranha para judeus, porque os judeus são criados acreditando nisso igual os cristãos. Esse não é um problema entre os judeus e os cristãos. Então, era uma coisa muito estranha que aconteceu. Tanto é que
várias das vezes que nós temos a referência da ressurreição de Jesus, quando eles falam para tentar inventar desculpa, falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, é porque eles estão conversando com os saduceus e eles não querem que o que eles falam seja abalado. Então eles querem tentar fazer parecer que foi uma mentira. E esse é o ponto dos saduceus. Bom, um próximo povo aqui são os essênios. Esses aqui, eu confesso para vocês que a gente chama de seita porque significa grupo que não é cristão, né? Isso nós chamamos de seita. Mas eles não têm pontos negativos. Na verdade, eles, fora que talvez eles precisavam se achegar a Cristo naquele período, mas eles não fizeram isso. Mas eles, na sua essência, eles são muito bons. Essa seita dos essênios foi um movimento de pessoas que surgiu no primeiro século, ali próximo de Cristo mesmo. E o interessante é que eles faziam um costume muito legal. Eles andavam pelos desertos, eles viviam separados, tentando se afastar das coisas que eram ruins, das práticas que eram pecaminosas. Eles buscavam guardar a lei de Deus. E nessa vida deles de viver separados, eles tinham muitos hábitos saudáveis, muitos hábitos e costumes saudáveis. Isso não só no sentido físico, mas no sentido espiritual também. Por exemplo, no sentido físico, era normal para eles, o que para nós seria meio estranho, mas para eles era comum eles comerem alguns insetos e coisas naturais. Coisas naturais até um nível tudo bem, né? Mas eles comiam também insetos, gafanhotos, coisas parecidas com isso. E outra coisa que eles faziam muito, né? Isso era questão saudável no sentido físico, mas uma coisa que eles faziam era diariamente se reunir em oração uns com os outros. Sempre que eles iam se alimentar, o momento de alimentação era em conjunto, o momento de oração era em conjunto. Quando eles despertavam pela manhã, sempre tinha um sacerdote no meio deles que começava a oração em conjunto. Eles tinham muito isso de fazer as coisas em conjunto. E era uma prática muito boa. Na verdade, nós temos até alguns relatos históricos de como se fosse uma harpa cristã de cânticos dos essênios. E a língua, né, quer dizer, o que eles falavam nos seus cânticos era exatamente como nós adoramos hoje a Deus. Então era uma coisa muito boa. E, inclusive, os essênios, eles viviam no deserto próximo de Qumran. Esse deserto de Qumran ele é muito importante porque se você tiver uma Bíblia, aquela que eu já comentei com vocês, a King James, os manuscritos em que ela foi traduzida são os manuscritos de Qumran. Então, o povo que guardou esses manuscritos foram os essênios. Foram eles que cuidaram, armazenaram nas cavernas e outras em alguns vasos. Foram eles que cuidaram de todos esses manuscritos para que hoje, né, algumas poucas dezenas de anos, a gente conseguisse encontrar esses manuscritos e tão bem conservados como eles estavam. Então isso foi uma coisa muito importante. E embora a gente não tenha no Novo Testamento um relato deles, nós temos quase que 90% de certeza que o próprio João Batista fazia parte dos essênios. Exatamente por isso que eu falei para vocês que os essênios não era nada antibíblico. A gente chama de seita porque não era cristianismo, mas não que fosse algo ruim. Então, muito provavelmente, a gente tem um relato de João comendo gafanhoto com mel silvestre, andando pelo deserto. Então, tem tudo para nós acreditarmos que o próprio João Batista fazia parte dos essênios, e não teria nenhum problema. A próxima seita que nós temos, que esse aqui talvez seja mais estranho, porque não é citado na Bíblia, são os herodianos. Os herodianos são uma espécie de fariseu, só que os fariseus guardavam a lei. Os herodianos guardavam Herodes, guardavam os impostos para os Césares, para os imperadores.
Então, nós não temos muita informação histórica sobre os herodianos, mas o que nós sabemos é que os herodianos, eles acreditavam que Herodes ia ser o Messias prometido. Então, assim como para nós é Jesus, o nosso Messias, para eles pensavam que seria Herodes. Só que quando Herodes morre, eles perdem essa fé e se perde essa essência dessa seita. Por isso que a gente não sabe muito sobre eles. Mas basicamente o que eles faziam era defender o pagamento do imposto aos imperadores, em específico a Herodes. E é interessante que nós temos uma citação de Jesus quando ele fala do fermento dos fariseus. Só que no mesmo momento em que ele fala do fermento dos fariseus, na parte B do versículo, ele fala sobre os impostos, sobre os valores pagos aos imperadores. Então ali Jesus, de forma subjetiva, estava falando não só sobre o fermento dos fariseus, mas sobre o fermento de Herodes, sobre os impostos, sobre os herodianos. Então, é uma pequena referência, mas é interessante para o nosso conhecimento a gente saber disso. Próximo grupo que nós temos, e que esse aqui é muito importante a gente saber, são os zelotes. Esse aqui a gente tem talvez duas citações bíblicas a respeito dele, não falando sobre o que é, mas de pessoas que eram. Os zelotes, eles viviam como os fariseus. Eles também eram pessoas que estavam separadas, também queriam se santificar, o que era ótimo. Só que os fariseus faziam isso e guardavam a lei e cuidavam da vida deles. E ponto. Os zelotes, não. Os zelotes, eles eram ativos. Eles criaram uma revolta igual a dos macabeus. Eles queriam invadir Roma, eles queriam tirar do trono o imperador, eles queriam acabar com a vida deles, e eles estavam dispostos a fazer o que fosse. Se eles fossem mortos, eles iam morrer orgulhosos. Se eles entregassem a vida deles, eles estavam tranquilos com isso, porque eles queriam simplesmente zelar da lei de Deus sendo santos, e eles entendiam que eles não podiam deixar Roma tomar conta daqueles que eram o povo de Deus. E eles fizeram isso acontecer de várias formas. Né? Nós temos muitas referências históricas sobre os zelotes. Nós tivemos mais de 20 zelotes num total ali de questão histórica, líderes que participaram disso. É interessante a gente saber que quando por exemplo, Pedro está falando com Jesus em Atos e fala para Jesus quando será o período do teu reino, ou quando eles começam a andar com Jesus, eles têm uma mentalidade de que Jesus pode ser um zelote, porque eles estão pensando que Jesus a qualquer momento vai fazer uma reviravolta e falar: peguem as espadas, vamos invadir Roma e vamos tirar os imperadores. Na mente deles tem isso ainda. Eles ainda pensam que Jesus pode ir lá e invadir Roma e destronar o imperador. Só que não era a intenção de Jesus, porque o reino de Jesus não é desse mundo. O reino de Jesus é muito maior do que as coisas desse mundo. Só que isso era uma mentalidade comum, porque existiam muitos, e mesmo depois de Jesus, apareceram muitos outros zelotes. Então é interessante a gente saber disso para ter a visão do cenário que a Bíblia nos dá. E um último grupo, para a gente poder encerrar, são os publicanos. Na verdade, isso aqui eu inseri eles juntos porque eu acho que é interessante nós conhecermos, mas eles não são um partido político e nem religioso. Então eles, na verdade, eram meio que alguns chefes de trabalhos que eram incumbidos pelo próprio governo, pelo próprio governador das cidades, a recolher os impostos. E só de falar de imposto, parece que já dá uma visão ruim do negócio. Só que, além disso, quando você falava de publicano para um judeu, era igual você falar de um adúltero, é igual você falar de alguém que estava fazendo o pior dos pecados. Porque existia uma cultura de fazer o seguinte: imagina que o governador falasse: olha, para vocês juntarem R$100 de cada pessoa que vocês visitarem, os publicanos iam pegar os servos deles, os coletores, e iam falar: ó,
o governador mandou juntar 100. Então juntem 200, porque os outros 100 são meu. E era isso que os publicanos faziam. Eles sempre colocavam valores em cima do que ia para o governo para eles adquirirem a parte deles. Então, eles literalmente roubavam. Isso era uma prática muito comum para eles. Eles nem se envergonhavam disso. Tanto é que a gente tem o relato do próprio Zaqueu, depois falando da restituição a respeito disso, e um dos que era coletor e que provavelmente ia entregar para um outro publicano isso, era o próprio Levi, que depois é chamado de Mateus, um dos discípulos de Jesus. Então, é um ponto muito interessante para a gente saber o porquê que Jesus dá tantos exemplos dos publicanos e também porque que Jesus condena essa prática que eles tinham. E tudo isso aqui serve para o nosso crescimento. Bom, pessoal, esses aqui são os maiores acontecimentos que nós tivemos no período interbíblico. E o que eu acho tão impressionante no meio de tudo isso é que, mesmo naquilo que parecia tão estranho, Deus estava cuidando. Mesmo naquilo que parecia que não ia dar certo, Deus continuou cuidando do seu povo. Deus controlou cuidadosamente cada vírgula da história do mundo, não só de Israel, mas do mundo, para que toda a palavra dele fosse cumprida. Então, isso aqui pode trazer conforto aos nossos corações, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. Eu sempre brinco, né, falando que Deus não é pego de surpresa. Você nunca vai ver Deus colocando a mão na cabeça e falando o que eu vou fazer agora. Deus sempre tem a resposta, porque ele sempre está cuidando de todas as coisas. Então, é muito bom e agradável ao nosso coração a gente ter consciência disso. E por hoje é isso. Quero abrir espaço aí para vocês, caso alguém queira comentar alguma coisa, fique à vontade aí. Se não tiver nenhuma dúvida, nada, pode só abrir o microfone e falar, eu não tenho dúvida. Fiquem à vontade. Depois você vai ter uma apostila com essas datas que eu me perdi nas minhas anotações. Não, vai sim, tá? Vai. Eu sempre, na verdade, tudo que eu escrevo, até pregações mesmo, eu sempre deixo tudo salvo para poder compartilhar depois, exatamente por isso. Porque às vezes tem muitos detalhes ali e eu até prefiro compartilhar depois, porque eu acho melhor você depois ler do que na hora ali que eu tô falando você escrever, às vezes esquece uma coisinha ou algo assim, mas depois eu vou mandar ali com todas as datas certinhas, tá bom? Tá bom. Eu vou ter que dar uma olhada de novo, Matheus. Eu entrei meio atrasada. Hoje não tô muito, tô meio agitada, não tô conseguindo prestar atenção direito. Mas vou dar uma olhadinha depois de novo. Perfeito. Galera, fiquem à vontade aí. Se tiver alguma dúvida, fale. Se não tiver dúvida, fale também. Abre o microfone e diz um oi, alguma coisa assim. Tudo tá valendo. Acho que para mim tá ok, foi bem claro. A dúvida surge da hora de responder as perguntas lá, né? Uhum. Mas tá claro, sim. Perfeito, Paulo. Esse é um ponto legal, aliás, de citar. Ainda bem que a Paula lembrou. Que depois ali a gente tem cinco questões que eu coloquei ali embaixo, que, como eu sempre reforço para vocês, são questões que auxiliam muito na memorização do conteúdo, né? Por isso que é importante você buscar sempre responder elas, tá bom? Elias, Roseli, Isa, Jéssica, Sirlene, Eliandro, fique à vontade. Na turma de sexta-feira falaram que vai ter prova, é verdade? É verdade. Bruna? É verdade. Não fico. Você não me falou essa parte, Bruna. Como que é?
Perdi a pergunta. O Felipe estava aqui falando comigo. Como é que foi? A Sirlene perguntou se ia ter prova mesmo, porque ela viu os passarinhos sexta-feira contando. Aí eu tô falando pra ela, falando, vai ter mesmo. Vou fazer uma prova. Passarinho? Eu conheço passarinho de óculos. Parece que tá no ninho. Não, mas olha, eu tô perdida, totalmente perdida. Vai ter prova mesmo? Agora até eu fiquei surpresa. Vai ter. Não, mas vai ser do. Não vai ser dessa parte aqui ainda, né? Vai ser só do Antigo Testamento lá. Só dos 39 livros do Antigo. Eu gosto de prova. Você não gosta de prova, Sirlene? Ai, minha amiguinha, esse negócio de prova e não ser aprovado. Não, mas não vai ser um Enem da vida, não, Sirlene, fique tranquilo. Não vão ser 90 questões. Vão ser só umas 45 ali, 50, coisa. Um por livro, mais ou menos, ali, tá? Não, mas vão ser questões parecidas com as próprias da apostila ali mesmo, né? De cada aula, só para facilitar. E assim, né? Eu não coloco, por exemplo, questões de datas normalmente em provas, porque eu acho que é muito subjetivo. Daí você fala, foi no dia tal, tal. Então vão ser coisas onde dê para você lembrar, facilitar. Coisas relacionadas à exegese, que nós estamos lá no começo, que são bem importantes. Ei, Matheus, esse negócio de data me lembrou, a Isa vai lembrar. A gente tinha uma célula, de uma vez a primeira célula que eu liderei lá no Xaxim, a Isa fazia parte. A gente fez um negócio de gincana de perguntas bíblicas. Eu sempre gostei disso. Ah, mas olha, passaram a perna na gente. Chegaram lá, quantos metros era a Arca de Noé? Quantos anos Noé levou para construir a Arca? Ah, não, sacanagem, só perguntava coisa fácil. Fizeram essas perguntas para nós e perdemos de lavada. Não, eu lembro. Na verdade, as gincanas que eu já participei eram até engraçados. Não sei nem dizer se chegava a ser uma gincana, porque as perguntas eram. Não era bem pergunta. Na verdade, eles falavam assim: o que diz Atos 3? E o primeiro que abria já corria e falava, sabe? Coisas parecidas com isso. Só que os prêmios que ganhava não eram muito animador, porque você ganhava uma borracha, daí eu falava, mas borracha não tem muito o que fazer, né? Mas tá bom. Tem que ter coisa de comer. Prêmio tem que ter coisa de comer. Exatamente. Se você entender que isso é uma regra geral para os crentes, né? É aquela história lá, a gente não bebe, a gente não fuma, então a gente precisa ir lá e retribuir no alimento, né? É o nosso formato de fazer as coisas. É isso aí, galera. O restante do pessoal aí, Elias, Leandro, seja bem-vindo. Eu esqueci de falar ali no momento, mas seja bem-vindo aí. O Eliandro que é o seu esposo, né, Andrés? Ah, então tô certo, não tô perdido no mapa aqui, não. Não, tá tudo ok, graças a Deus. Que bom, meu irmão, que bom. Falou? Pode falar, Elias. Deus, eu tô quietinho aqui, mas estamos atentos aqui ouvindo vocês. Bênção de Deus. Que bom, meu irmão. Simbora. Bom, pessoal, como vocês estão falando muito, então vou cortar vocês aqui, interromper, para a gente fazer um momento de oração. E lembrando que, então, na próxima semana a gente vamos ter novamente, né, a nossa aula, e aí nós vamos começar efetivamente fazer uma introdução ao Novo Testamento e começar a entender a ligação, né, de quando Jesus chega, tudo isso com o período que nós vimos aqui, que foi citado nessa fase interbíblica. Então, eu espero mesmo que isso aqui seja proveitoso para auxiliar vocês no conhecimento bíblico, em tudo isso, porque cada uma dessas coisas aqui vai servir como um pontapé para a gente no crescimento do reino. Então, vamos
Vamos fazer um momento de oração agradecendo a Deus por mais isso aqui. E qualquer coisa que precisarem, lembre-se de dar um toque, por favor. Jesus, nós te damos graças, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Jesus, pela tua graça que de tão perto tem nos acompanhado. Obrigado, Jesus, pelo Senhor me permitir estar aqui com os meus irmãos nessa noite. Obrigado pelo Senhor ter nos permitido conhecer, Deus, a sua palavra, da maneira que o Senhor cuidou do seu povo e da história, Deus, de todo mundo. Mesmo naquilo que o Senhor estava falando através de um profeta, mesmo assim nós temos a ação do teu Espírito guiando todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque é gratificante ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Nós vemos que o Senhor estava cuidando de cada um dos detalhes da história, só para poder mandar o seu Filho, Deus, para gerar a salvação que nós tanto precisamos. Então, obrigado, Deus, por tua boa mão, obrigado por nos permitir estarmos aqui nesse momento. Que teu nome seja glorificado em cada um desses atos, pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém, galera. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. 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 Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Muito bom ter esse momento com vocês e que o Senhor abençoe vocês aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Amém. Boa noite, povo. Bem, tchau, pessoal. Pessoal, boa noite, Abençoe. Isa, boa noite, Lene.